Bom dia, pessoal. Paz do Senhor para todos. Mais uma manhã. Não sei que hora você vai assistir, manhã, tarde ou noite. Mas já quero te agradecer por fazer parte desse canal. Quero te agradecer por estar aqui com a gente, por estar participando. Muito obrigado, né, a você que está aí do outro lado, escutando. Tenho certeza que tudo que está sendo ministrado para a sua vida tem surgido algum efeito. Quero ir logo direto ao assunto de hoje, que é um assunto muito importante que eu preciso estar falando para vocês, tá? Preste bem atenção. Eu tenho uma cunhada que ela trabalha com fazenda, esses negócios de plantação. E o esposo dela já tem uma certa idade, mas tem uma certa sabedoria. E uma vez eu estive lá, na primeira vez que a gente esteve, minha esposa e eu, que a gente esteve lá, eu conversei bastante com ele, ele me passou algumas experiências interessantes sobre plantações. E ele disse que para plantar e colher bem, é necessário preparar a terra. A terra ela tem que ser bem preparada para que tenha uma boa plantação, lógico, tem que ter chuva, água, para ter uma boa colheita. Por que eu estou falando isso com vocês? Preste bem atenção. Tudo que vai acontecendo nos dias, há dias que nós vamos passando, é uma preparação. Tem tido sempre uma preparação para alguma coisa. O planeta Terra e as coisas estão sendo preparadas e preparados para alguma coisa. Nós temos visto, eu sempre falo, eu sou muito saudosista e eu vivi a melhor época do planeta Terra. A época muito boa, na minha infância, entre os anos 80, 90 e até 2000, 2001 prestava. De lá para cá a gente vem ver a Terra ela se preparando para outros tempos. E que tempos? Tempos de a gente ver profecias antigas está acontecendo aos nossos olhos. Vendo profecias que Daniel profetizou há anos atrás, há muitos anos atrás, e está acontecendo nos dias de hoje. E estão aos nossos olhos. E a própria Bíblia diz, olha, quem lê, entenda. E é necessário a gente passar a entender os dias que nós estamos vivendo. Tudo está sendo preparado. E os tempos agora, eles estão discorrendo para a preparação da vinda do anticristo na Terra. Afirmar para você que ele já está na Terra, eu não sei. Mas eu acho que sim. Acho que ele já está na Terra. Acho que ele já está se preparando para dominar o planeta Terra, né? E isso a gente vem vendo pelas coisas que está acontecendo aos nossos olhos. É tudo uma preparação para a chegada desse anticristo. Então, tudo está sendo para um modelo de uma moeda só, preparando para uma moeda só. Tudo está se preparando para que o globo terrestre ele tem uma guerra. E se você ler a Bíblia, ela declara a guerra do Armagedon, né? Então, tudo está se preparando para esse dia. Para o dia do anticristo assumir o reinado na terra, né? E eu vejo muita gente, nos tempos finais, muita gente desistindo da carreira, desistindo do cristianismo, paralisando no tempo e deixando o amor por Cristo se esfriar. E a própria Bíblia diz que para a gente vai ser bom, que os tempos vai ser abreviados. Por quê? Porque senão nenhuma alma se salvaria. Então veja só, já existiu várias pestes de todos os anos adentro. Existiu todo tipo de peste que você imagina. Mas nenhuma dessas pestes se igualou ao 19. Nenhuma. Eu estou falando 19 porque o YouTube gosta de censurar aí o outro nome. E
Nada foi igual ao 19, nada, absolutamente nada. Passamos por várias pandemias sem precisar ser presos dentro de casa, sem precisar ver um regime fechado de ditaduras no Brasil, agora sim, ditadura no Brasil. E a Bíblia também fala que nos últimos tempos seria um negócio de uma corrupção extrema. E nós estamos vendo que a corrupção extrema está levando a esse colapso, né, que vai existir no mundo. Depois disso, aí a gente vem percebendo que, ora, se Satanás ele viesse logo e demonstrasse realmente que ele é o anticristo, ele não enganaria ninguém. Então os cristãos não iam por ele, de forma alguma. Pelo contrário, ele vai aparecer na pele de uma pessoa bondosa, de uma pessoa caridosa, de uma pessoa que ajuda os pobres e não quer tirar os pobres da miséria, mas pelo contrário, ajudar os pobres para ele ter palanque, para que os pobres acreditem nele. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é pregado aos pobres, porque é justamente uma pessoa sem cultura, é uma pessoa sem estudo, e ele era, pelas suas necessidades materiais e físicas, eles tendem a ir para uma pessoa que oferece o pão para ele comer, e o pão para ela comer. Qualquer político aí de má intenção, de má índole, engana com os pobres facilmente. É só dar tijolo para eles construir a casa deles, é só dar cimento, pagar as contas dele, que para os políticos aí é quase nada, mas para o pobre lá que está necessitado é muito. É fazer uma promessa sem cumprir. E é esses tipos de pessoas que nós temos que ficar de olho. A Bíblia nos afirma que o anticristo vai vir num poder governamental, ou seja, de governo, para governar o mundo. Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso. E eles estão preparando a terra para que as pessoas vá aceitando devagarzinho o modelo do anticristo. Veja só, não estou dizendo que o anticristo é o ditador lá da China. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Fique bem atento. Na China não existe moeda. É um cartão corporativo. Esse cartão corporativo é dado para a população. E o governo domina esse cartão. Se você não fizer o que o governo quer, ele bloqueia o cartão e você fica sem renda nenhuma. Então é uma forma de ajudar. Você pode estar dizendo aí, mas pastor, você está falando sobre política. Eu tenho que falar sobre política. Eu preciso falar porque o anticristo ele virá no poder governamental. E eu preciso abrir teus olhos para isso. Então preste atenção como tudo está sendo preparado, ou seja, a terra sendo preparada para que você aceite o governo do anticristo. Novamente, eu não estou falando que o presidente da China é o anticristo, mas eu estou falando do modelo que poderá ser colocado sobre a terra e a gente precisa ficar de olhos bem atentos a isso. E aí nada melhor do que uma grande pandemia no mundo inteiro, para que o mundo inteiro... A própria Bíblia também fala que sobre o cavalo que tem uma balança na mão. Aquela balança é a economia dos países. Para que a economia fique variada. Ora tá bom para um lado, ora tá ruim. Né? E ela vai ficar assim, meio oscilando. E nada como derrubar uma economia como uma pandemia. É o que está acontecendo no mundo afora. Toda a economia que existia num país que é o país que todo mundo sonha para viver, como os Estados Unidos, é uma economia que está sendo abalada pela pandemia. A economia do Brasil está sendo abalada pela pandemia. Todas as economias do mundo sendo abaladas pela pandemia, menos a economia da China. E a gente tem que ficar de olho nisso. A economia da China continua do mesmo jeito e até um pouco melhor. Por quê? Porque depois da pandemia, eles venderam muitas máscaras.
eles venderam muitos respiradores e eles ganharam dinheiro em cima disso, né? E agora eles estão implantando aquilo que o anticristo quer, que é só uma preparação, que é o chip para controlar as nações, o chip ou na mão direita ou na testa. Então a gente tem que ficar muito atento, porque nesse chip está a marca 666, que é justamente a marca do anticristo. Eu ouvi agora, li uma reportagem que eles falaram que o Ocidente, que somos nós, o Ocidente vai ter que negar a sua fé. Vocês estão vendo como eles estão preparando o terreno? A gente vai ter que negar a nossa fé em Jesus, que é justamente o que o anticristo quer. Então eles querem entrar no mundo adentro para colocar esse cartão corporativo para o mundo inteiro e ali dominar o mundo inteiro com esse cartão corporativo. Porém, a Bíblia diz que não é o mundo inteiro que vai ser governado pelo anticristo. Existirá algumas nações que entrarão em guerra contra o anticristo, que é justamente a guerra do Armagedon, de onde vai vir essa guerra. Se eu estiver errado, você pode comentar aí embaixo e me consertar, né, em cima disso. Não tem problema nenhum a gente errar. Então, veja só, isso tudo sendo preparado para que uma moeda só, um domínio só sobre a terra e o anticristo consiga dominar as famílias. Por que eu estou falando? Você só falou sobre política, pastor. Eu não gosto de política. Eu disse, eu tenho que falar sobre política. Eu não estou falando sobre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Eu estou falando sobre nem Lula, nem esquerda, nem direita. Eu estou falando sobre o anticristo e como ele virá sobre a terra, e a gente precisa estar atento para isso. Tem como a gente evitar isso? Não tem como a gente evitar. Isso vai acontecer porque é uma profecia que está escrita na Bíblia e ela tem que se cumprir. Se na nossa geração, não sei. O que a Bíblia afirma é que será na nossa geração. É só você olhar os sinais e você vai ver que será na nossa geração. Então a gente precisa ficar atento. Se você está afastado de Cristo, volte para Ele enquanto é tempo. Se você está diminuindo a sua fé, você está sendo abalado na sua fé, busque ao Senhor para que sua fé aumente. Vá até os pés de Cristo, peça perdão a Ele. As coisas estão se fechando e a terra está sendo preparada para o anticristo, para que ele governe. Novamente, eu não sei se ele já está na terra ou se ainda virá, mas eu sei que a terra está sendo preparada para ele dominar o mundo e irá dominar. Não tem o que se fazer, não tem o que se fazer, ele vai dominar. E nada mais melhor para ele do que uma grande pandemia, porque ele poderá ajudar os pobres. Eu li agora uma reportagem sobre um homem chamado George Soros. Tome muito cuidado com esse homem. Que ele enviará 28 bilhões para o Brasil para a ajuda dos pobres. E esse homem é muito mau. A gente tem que ficar de olho, porque os braços da besta estão se camuflando no mundo adentro para que os pobres acreditem no anticristo. E isso engloba várias coisas. Isso engloba a política, engloba a informação, os jornais, a televisão. Nós vemos hoje, se você ainda assiste Rede Globo, você está sendo bem doutrinado para o anticristo, mas bem doutrinado mesmo. Você está sendo bem ensinado ao anticristo. Se existe alguém da tua família que ainda assiste a Rede Globo, é uma pessoa que está sendo bem doutrinada pelo anticristo. Por quê? Porque é uma rede de televisão que só fala coisas ruins, que só incentiva coisas ruins e contra a família. Ela sempre vai contra as coisas boas. Não só ela, mas a Bandeirantes também está indo nesse mesmo caminho. Fique de olhos abertos nas outras, na Rede TV. Por enquanto a Record não está indo nesse caminho,
mas eu não me engano com a Record, não me engano com o SBT. Pastor, então eu vou parar de assistir televisão? Ora, a Bíblia fala em Apocalipse sobre a imagem da besta que fala. Então preste atenção que a besta está falando através da televisão, da imagem da besta que fala, e as pessoas estão de olhos fechados e vendo isso. E vendo. Tem uma outra coisa que é muito bom para que o povo caia na lábia do anticristo, é você acreditar na mentira e começar a ter muito medo. O medo, às vezes é bom e às vezes é ruim. É bom para te manter alerta, mas é ruim porque você, às vezes, imagina coisas e às vezes você faz uma coisa para se proteger por causa do medo. Então, estejamos com os olhos abertos, tá, para a vinda de Cristo. Estejamos atentos e vamos nos preparar para o dia que o anticristo dominará essa terra. Para mim encerrar esse vídeo, alguns teólogos falam que a antitribulação, ele fala que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que é o tempo em que o anticristo dominará a terra. Dentro tribulação, é o tempo em que a igreja será arrebatada dentro da grande tribulação, ou no começo da grande tribulação. E o pós-tribulação quer dizer que a igreja passará pela grande tribulação, passará dentro até que Satanás seja preso por 1000 anos, assim diz a palavra, né? Então, qual que eu acredito? Estou estudando bastante, hoje eu acredito no dentro tribulação, que a igreja será arrebatada no princípio da grande tribulação. Então, há uns teólogos que falam as duas coisas que marcaram os tempos. Quando Jesus veio, existiu antes de Cristo. Quando Jesus partiu, pós-Cristo. E agora o tempo viverá, né, o antes Covid e o pós-Covid. Como será o pós-Covid depois que essa pandemia passar, se é que vai passar, se é que ela vai embora, né? Ou vão continuar se apegando a isso. Como é que esse anticristo domina os governadores? Pela corrupção. É simples. É só jogar dinheiro para eles e eles vão se corromper, não tem para onde correr. Então, isso acontecerá, né? E a gente esteja preparado para esses dias terríveis que virão, né? E a igreja tem que estar atenta. Nunca se viu no Brasil uma igreja ou católica ou evangélica sendo fechadas. E agora nós estamos vendo. Por isso se prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Bom dia.